Depois de a ditadura da Nicarágua expulsar o embaixador brasileiro do país, Lula decidiu, pelo princípio da reciprocidade, expulsar a embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil. Segundo o Itamaraty, o embaixador Breno da Costa deixará a Nicarágua ainda hoje. Porém, a embaixadora da Nicarágua, Fúlvia Patrícia Castro Matu, já havia deixado Brasília antes do anúncio de sua expulsão hoje pela manhã. O atrito entre o governo petista e o ditador da Nicarágua ocorreu por ausência de um representante brasileiro no evento comemorativo dos 45 anos da Revolução Sandinista. Consta fogo no parquinho aí, mandam embora o embaixador da Nicarágua, do Brasil na Nicarágua, Lula responde, manda embora a embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil e, na verdade, o Breno da Costa não participou do evento em comemoração à Revolução Sandinista por orientação aqui do Itamaraty, por orientação do governo brasileiro, porque essa briga aí entre Daniel Ortega e Lula não é de agora. Fogo no parquinho ou um teatro muito bem elaborado, né? Eu levanto 3 teses aqui, né? Uma de que o Daniel Ortega está com muitos ciúmes do Lula com Maduro, né? E aí ainda tem uma ausência numa cerimônia importante dessas, né, da Revolução Sandinista, que o PT certamente endossa, ele ficou, digamos assim, magoado, né? Porque o Lula está colocando toda a sua energia e sua reputação internacional para defender o coleguinha Maduro, que está passando ali mais dificuldade. A segunda tese é de um teatro, né, para fingir que há um atrito e que amigos não são amigos. O Daniel Ortega chegou a ciceronear Lula, né, pela Nicarágua numa viagem que o Lula fez, foi buscá-lo no aeroporto, pessoalmente, né, serviu ali de cicerone do nosso atual presidente. E lembrando aqui que o TSE não deixou a imprensa falar desse elo profundo, umbilical quase, do Lula e do PT com esses ditadores socialistas, né? Maduro entre eles. Essa é a segunda tese mais provável. E a terceira é que houve alguma rusga mesmo, ou que o Lula está talvez tentando medir e calibrar, né, o quanto ele pode se queimar de uma vez só perante o mundo com esses apoios a ditaduras. Então aí seria realmente um cálculo, olha, agora deixa o companheiro ficar irritado, mas agora nós não podemos dobrar a aposta, já fizemos muita coisa por conta da Venezuela, já é uma situação bem delicada, então deixa queimar as pontes aí com a Nicarágua, que é um país que não importa nada cá entre nós, do ponto de vista comercial e tudo mais, para o Brasil. São as 3 únicas hipóteses que eu vejo, né? Um racha profundo para valer. É aquela coisa, né? Eu lembro de um escritor conhecido, né, o Saramago, que rompeu com o Fidel Castro depois que 3 artistas tinham sido presos de forma arbitrária em Cuba. Poxa, os outros 15 mil cadáveres ceifados no paredão ou que morreram tentando fugir no meio da água não valiam nada para o nobre Saramago, né? Então eu fico perguntando, Daniel Ortega já fechou a igreja, perseguiu todos os cristãos no país, não há mais nada que remeta, né, à democracia há muito tempo na Nicarágua, aí agora houve um estremecimento da relação, é um negócio estranho, né? Então eu me reservo o direito de achar que tem algo mais aí. Cauti, o Consta levantou aí algumas teses para o episódio, mas teve um outro também que repercutiu bastante, que foi no final de junho, quando Lula, a pedido inclusive do Papa Francisco, teria telefonado para o Daniel Ortega para pedir a libertação do bispo católico Rolando Álvares. E aí parece que o Ortega resolveu não atender o telefone e o Lula não gostou do gesto do ditador Daniel Ortega e decidiu dar um gelo e falou para o embaixador brasileiro, olha, não participa do evento da Revolução Sandinista em comemoração aos 45 da Revolução Sandinista. E aí parece que a relação entre os dois azedou de vez e culminou aí, cada um mandando seu embaixador de volta para o seu país de origem. Mas são presidente ou são duas primeiras damas, né, no caso? Porque assim, ficaram ofendidinhos um com o outro por questões assim... Não, de fato, no caso do Lula, eu até tenho uma certa dó do Lula, né, porque tá
difícil defender ditador. Toma tapa na cara verbal, claro, de Nicolás Maduro quando pede ata eleitoral que ainda não foi mostrada. O Ortega expulsa o embaixador brasileiro, só falta Cuba dizer que não vai pagar o Porto de Mariel, na verdade já falou, né? Então já tá. E assim, tá difícil defender amigo de esquerda para o Lula, né? Pois é, nem charutos vão mandar de volta para o Brasil para pagar a dívida com o Brasil. Ou seja, Lula simplesmente está entendendo que escolher as amizades erradas, né? Escolher defender ditadores, escolher defender governos autoritários de esquerda aqui na América Latina não paga. E além de ser um grande bumerangue em termos de imagem, né? Em termos políticos, porque agora aquilo que aconteceu na Venezuela e que o governo brasileiro não condenou, essa fraude eleitoral, já está sendo utilizada durante a campanha eleitoral para as eleições municipais. Os candidatos do PT estão sendo triturados pela oposição, pelos candidatos de outros partidos que lembram para todos os postulantes para cadeiras de prefeitos durante os debates que o partido deles emitiu uma nota defendendo Nicolás Maduro. Inclusive, um membro da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, que é a Maria do Rosário, é candidata à prefeitura de Porto Alegre. Ela foi humilhada durante o último debate pelo candidato do Partido Novo, Felipe Camozato. Ou seja, o PT não cansa de se dar tiros no pé do ponto de vista político. E vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos capítulos dessa briga, não apenas com o Ortega, que no passado recente foi defendido pelo Lula aqui no Brasil publicamente, mas também no caso de Nicolás Maduro, o que vai acontecer com essa evolução, aí sim dramática, das eleições lá na Venezuela. Piotr. Não, rapidinho. Que gesto fez o governo brasileiro até agora para condenar o regime que o Papa Francisco chamou de ditadura grosseira da Noruega? Sim. Aliás, o Papa também está devendo, poderia ter feito isso numa homilia, né? Da Nicarágua. O Papa fez isso numa entrevista, se não me engano, ao Infobae, que é um site latino-americano de notícias. Esse é o ponto. O governo brasileiro nunca fez publicamente uma crítica à ditadura da Nicarágua, a Daniel Ortega. E agora tomou, o que se pode chamar no futebol de bola nas costas, né? Essa coisa. Teve expulso o embaixador, aí por reciprocidade diplomática expulsa a embaixadora da Nicarágua em Brasília, mas ela já tinha ido embora. Quer dizer, não tem nenhum compromisso à defesa da democracia no continente, nada. Até porque foi reativa a reação brasileira, quando deveria ter sido ativa do ponto de vista diplomático, de dizer, olha, aquilo é uma ditadura. Mas o governo brasileiro, o governo brasileiro do Lula, não consegue dizer isso sobre a Venezuela, que nós estamos citando aqui todo dia. De novo, coloca o Brasil do lado errado da história, o governo Lula. O Brasil continua insistindo e resistindo de forma resiliente a estar no lugar certo, mas o governo Lula não está. Esse é o ponto. Então não adianta vir com esse discurso de que, olha, o Lula também pegou e mandou a embaixadora embora e está defendendo a democracia no continente. Bobagem. Deveria ter feito isso lá atrás. Inclusive de forma pública. Porque o regime de Ortega está perseguindo padres e pessoas e dissidentes políticos e oposição há muito mais tempo. E continua fazendo isso. E qual foi a posição do governo brasileiro? Qual foi a posição recente do governo brasileiro de forma ativa e altiva? Como também não consegue fazer agora com a Venezuela. Divulgou, Silvio trouxe agora há pouco aqui, foi divulgado há pouco uma nota conjunta de Colômbia, México e Brasil, dessas notas completamente envergonhadas. Não há nenhuma crítica pública, uma condenação pelos crimes contra o povo venezuelano, crimes impetrados pelo governo de Nicolás Maduro. Primeiro você critica a violência, o crime contra a humanidade. Depois você diz, além disso eu preciso dos boletins de UNA. Então quer dizer, se alguém for nesse caminho de, olha, como o Lula agora está preocupado com a democracia no continente, não vamos enganar as pessoas, que as pessoas não gostam que zombem da inteligência delas. Claudio, você quer complementar? Diga, Silvio, antes. Não, eu ia complementar o comentário do Piotr nesse ponto. O Brasil não vai muito longe. No ano passado, o governo brasileiro se recusou a assinar a declaração da ONU. Tinha vários signatários pelo mundo contra o regime da Nicarágua, contra a perseguição, sobretudo aos cristãos. O Brasil se recusou de novo, se mostrou um pária internacional.
Ou seja, e concordo absolutamente com o que foi dito aqui, é simplesmente uma decisão protocolar diplomática de reciprocidade em relação ao embaixador. Só isso. Não significa que o Brasil está se opondo ao regime, à ditadura de Daniel Ortega. Pelo contrário, se tivesse, teria assinado a resolução no ano passado da ONU. Cauti. Não, é interessante esse ponto também, porque os governos aqui da América Latina, mesmo os de esquerda, condenam a Nicarágua, condenam aquilo que acontece na Venezuela. É só olhar o Boric no Chile, que não é um governo de direita. E mesmo assim, os embaixadores, o embaixador do Chile, a Venezuela, foi expulso. Então, não é ser de esquerda significa necessariamente ter que defender ditaduras brutais. É ser de uma esquerda retrógrada e não uma esquerda moderna, como aquela. Inclusive, Boric é uma esquerda extrema, mas é uma esquerda democrática, coisa que o PT profundo, né, o PT raiz que tomou posse e tomou conta do partido lá em Brasília, não é com a nota que divulgaram, né? Então, é apenas isso, é como o Brasil... Não, e outro ponto também, só para terminar, Paula, é interessante notar, o Brasil tentou evitar divulgar essa informação de que o embaixador tinha sido expulso, tentou resolver tudo isso sem que isso aparecesse na imprensa. O embaixador foi expulso no meado de julho, estamos quase em metade de agosto, só foram obrigados a divulgar isso porque ele está indo para cá, está voltando. Ou seja, o próprio PT, o próprio governo brasileiro sabe que está passando vergonha e quer evitar, já que não pode censurar as redes sociais ou a mídia por enquanto, né, quer evitar que as pessoas saibam que está levando humilhações, sendo humilhado a nível internacional por um país microscópico, uma ditadura caribenha que até ontem estava defendendo.